Ponte da Ciência convida você a entender quais as principais pandemias que culminou em centenas de milhares de vidas ao longo de séculos e séculos na história da humanidade e que, ainda hoje, é tema urgente nas pautas de saúde pública em todos os quatro cantos do mundo. A pandemia ocasionada pelo novo coronavírus é uma situação que muitas pessoas não imaginaram que poderiam viver. Contudo, nesse cenário já aconteceu antes da história da humanidade, pois não é a primeira vez que uma doença com alto potencial de disseminação se espalha e causa estragos em diversos países por todo o mundo. Com base nisso, conheça 5 principais pandemias que assolaram o planeta, causando milhares de mortes e contaminações em massa, como a peste bubônica, a varíola, cólera, gripe suína, a tuberculose, a AIDS e também a Covid-19. Mas antes, vamos retomar a definição sobre pandemia. Afinal, por que chamamos assim? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, pandemia é a disseminação mundial de uma nova doença e o termo passa a ser usado quando uma epidemia, surto que afeta uma região, se espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. Causada pela bactéria Yersinia pestis, a peste bubônica pode se espalhar por meio de contato com pulgas e roedores infectados. Entre seus principais sintomas estão o inchaço dos glândulos linfáticos na virilha, na axila ou no pescoço, febre, calafrios, dor de cabeça, fadiga e dores musculares. Historicamente, a doença ficou conhecida como a causadora da peste negra, que gerou pânico em toda a Europa no século XIV, matando entre 75 a 200 milhões de vítimas na antiga Eurásia. Estima-se que, no total, a praga possa ter reduzido a população mundial daquela época de 450 para 350 milhões de pessoas. A varíola assombrou o mundo por mais de 3.000 anos, pois sua transmissão por meio do vírus ortopoxvírus variolae acontecia de uma pessoa para outra, por vias respiratórias. Entre os principais sintomas, os infectados tinham febre, seguida de erupções na garganta, na boca e no rosto. Felizmente, graças à campanha de vacinação em massa, a doença foi erradicada do planeta em 1980. Em 1817, aconteceu a primeira epidemia global de cólera, responsável por vitimar centenas de milhares de pacientes. A partir de seu surgimento, a bactéria Vibrio cholerae sofreu muitas mutações, causando novos ciclos epidêmicos de tempos em tempos. Por isso, a doença ainda é considerada uma pandemia. A transmissão acontece a partir da ingestão de água ou de alimentos contaminados, sendo que os casos mais comuns são notificados em países subdesenvolvidos. A exemplo dessa situação está o Haiti, que em 2010 foi duramente atingido pela doença. Entre seus principais sintomas estão a diarreia intensa, cólicas e enjoo. Atualmente, existe uma vacina para a doença, entretanto, ela não é 100% eficaz. Já o tratamento é realizado por meio de antibióticos. O vírus H1N1, responsável por causar a popularmente conhecida gripe suína, foi o primeiro patógeno a causar uma pandemia no século XXI. Após seu surgimento em porcos, em 2009, ele se disseminou em ritmo acelerado por outros países, matando cerca de 16.000 pessoas. Em território nacional, o primeiro caso da doença foi confirmado em maio daquele ano, sendo que pouco mais de um mês após a notificação, 627 pessoas estavam infectadas no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. Com contágio semelhante à Covid-19, a transmissão acontece a partir de gotículas respiratórias no ar ou em superfícies contaminadas. Já seus sintomas são semelhantes à gripe comum, como a febre, tosse, dor de garganta, calafrios e dores por todo o corpo. As pandemias que deram ao mundo novas perspectivas em relação à saúde da humanidade está longe de ser algo erradicado.
Estamos, a cada instante, prestes a termos um novo surto e assim ocasionar novas epidemias, pandemias por meio de vírus e ou bactérias. Nesse sentido, a OMS apresentou um relatório para prevenir novas pandemias, como a criação de um conselho global capaz de responsabilizar países pelas medidas que colocaram em ação, a implementação de um sistema de vigilância com o poder de publicar informações a respeito de doenças e a classificar vacinas como bens públicos. A ciência é a única maneira de entendermos, equacionalizarmos, de orientar e ser a fonte de estudos para as aplicações de combate de futuros surtos. Devemos, enquanto sociedade, nos mantermos informados, ativos e atentos com as transformações causadas pelas ações humanas, a fim de minimizar as consequências de uma nova pandemia global. É o mínimo para agirmos enquanto população em tempos de surtos. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe e se inscreva no canal para fazer parte desse time. O Ponte da Ciência é ciência. Até a próxima. Tchau!